Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, você sabe, tudo ligadinho, tudo no ar, tudo pronto para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde a gente quer você por aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os nossos convidados, é muito legal, participe pelo WhatsApp. 973350038 é o número, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Até aqui você ficou com o Lucas Neto, com o programa É Hora de Esporte, aqui pela Rádio 365, e a partir de agora é hora do programa Gente que Fala. E será que a nossa audiência está com fome? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a gente vai hoje almoçar na padaria, vocês vão entender já já o porquê. Eu apresento o Rui Gonçalves, presidente da Sampa Pão e da AEPESP. Tudo bem, Rui Gonçalves? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes e será um prazer participar do programa. Obrigado pela presença, Rui. Também com a gente Guilherme Brito, advogado, ele é gestor empresarial, sócio da padaria Santa Marcelina. Guilherme, obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente. Como é que estão as coisas? Opa, eu que agradeço. Uma boa tarde a você, Mauro, a todos, o Wagner, o Rui, o Noé, todo mundo que está assistindo a gente pelo Instagram, Facebook. Uma boa tarde. Estamos aqui na caminhada. Também com a gente, Noé Coutinho Rodrigues, empresário, sócio da padaria Nova Sintra, da padaria Madadaio e do Empório Vinhares. Tudo bem, Noé? Boa tarde. Você está bem? Seu áudio está fechado, não é? Por gentileza, pode abrir. Embaixo do lado esquerdo. Enquanto não abre o áudio dele, eu vou apresentar aqui o Wagner Ferreira, empresário, sócio da padaria San Germán. Tudo bem, Wagner? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Espero que vocês sintam o cheirinho de pão quente, né? Que vai ter hoje aí nesse programa, que só vai se falar de padaria. Né? Então, é um prazer estar aqui com todos. Já tem uma fornada saindo aí, tenho certeza disso, e o cheirinho vinho quente a essa hora, 12:02. Olha, a gente está vendo aqui uma dificuldade do Noé ali na abertura do microfone dele. Noé, embaixo do lado esquerdo, você tem ali o ícone do microfone, você clicando ali, você abre. Mas já vou entrar com o primeiro assunto aqui para a conversa de todos, enquanto o Noé se prepara por ali. Todo mundo se lembra do lugar onde cresceu? Acho que agora sim, né? Tudo bem, Noé? Sim, estou bem, aceitei aqui. Não fica clicando na tela. Então, deixa eu te apresentar novamente. Noé Coutinho Rodrigues, empresário, ele é sócio da padaria Nova Sintra, da padaria Madadaio e do empresário e do Empório Vinhares também. Boa tarde, Noé. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Oi, presidente Rui, o Guilherme, o Wagner. É um prazer participar do programa. Estamos aqui para falar do pão, que é uma delícia maravilhosa. Legal. A gente tinha fechado seu microfone previamente, porque vinha um barulho daí, então a gente precisou mutar aí o seu áudio. Mas se precisar fechar novamente, ali o local para reabertura é embaixo do lado esquerdo, onde você já foi agora, tá bom? 12:03, então, vamos lá para a nossa conversa, não é? Todo mundo se lembra do lugar onde cresceu, com aquelas referências gostosas da infância, os lugares em que brincava, alguns vizinhos, algumas imagens, não é verdade? Só que tem o seguinte, né? O tempo vai passando, vai apagando da memória da gente muita coisa. Os nomes das ruas, das pessoas ali do convívio, dos locais onde a gente costumava ir. Mas uma coisa não é apagada da nossa memória: a padaria. Ela está lá, fresquinha, na memória, e podemos até sentir o cheiro do café torrado e do pão saindo quentinho do forno a todo instante, né? Essa relação de vida é ainda maior com os paulistanos. Para quem hoje em dia a padaria é uma extensão da casa, é até um divã em alguns casos, home office,
mercado, bar e até balada. Rui, eu quero, antes de fazer a primeira pergunta sobre termos gerais em relação à panificação, é verdade isso, a padaria não é só mais um lugar para comprar pão, é um lugar para trabalhar, se tem ali um local onde você pode colocar um computador no Wi-Fi, conversar com amigos, enfim, é um divã também, não é? É, exatamente, Mauro. Eu costumo brincar que a padaria é a sala da sua casa, é o escritório da sua empresa. Então, a padaria é um escritório de tudo, é a sala da casa, o lugar que a gente vai falar da novela, falar de futebol, falar de tudo. Então, é um segundo local. Inclusive, nós temos dados que o paulistano frequenta a padaria, em média, 14 dias por mês. Então, um número bem alto. O segundo colocado, para você ter uma ideia, é a farmácia, que nós vamos 3 vezes por mês. Então, o número de padaria realmente, é que nem você falou, é a extensão da sala de casa. E é bem melhor ir na padaria do que na farmácia, isso é fato, né? Sem Quantas dúvida. padarias a gente tem em São Paulo, na cidade e no estado, Rui? Na cidade de São Paulo, nós temos 6.000 padarias, na cidade de São Paulo, e no estado nós temos uns 1.200 padarias. Isso gera uma mão de obra importante, né? São quantos empregos aí no setor todo? Gera algo em torno de 330 mil empregos, né, diretos, e 560 mil empregos indiretos. Eu costumo até dizer que a padaria, por metro quadrado, é o lugar que mais emprega pessoas no Brasil, não é em São Paulo, não, no Brasil. E para os ouvintes tentarem entender melhor isso, uma padaria que mede, por exemplo, 500, 600 metros quadrados, chega a ter algo em torno de 120 empregados. Se nós fizermos a proporção por metro quadrado, uma empresa que tem uma multinacional qualquer aí, para ter esse número de funcionários é impossível. Então, a padaria é, por metro quadrado, que mais emprega no Brasil. Qual é a formação técnica que é necessária para trabalhar numa padaria? Alguns funcionários têm essa necessidade, claro, conforme o trabalho vai ser realizado. Outros, não necessariamente, não? A gente costuma dizer que padaria é o primeiro emprego da maioria da população brasileira. E, nós temos aí muitas pessoas famosas, inclusive, que começaram em padaria, né? Artistas, jogadores de futebol e tudo mais, políticos e tudo mais. A padaria é o primeiro emprego. Geralmente, o pessoal chegava do Norte, Nordeste, no modo geral, e vinha para a padaria trabalhar. É lógico que nós temos que ter uma mão de obra especializada em alguns cargos. É que a padaria é uma coisa que hoje tem muito cargo. Então, tem o padeiro, o confeiteiro, esses precisam ser formados, o cozinheiro, a padaria tem o chapeiro, tem o pizzarolo. Então, tem os cargos que você precisa realmente ter uma formação de mão de obra. A outra formação seria o balconista ou o atendente. Esse, sim, a gente vai ensinando. Nós temos uma escola de panificação na entidade que já formou 21 mil alunos em 20 anos para justamente atendimento ao balcão. Então, são profissões que vai ser ensinando. O panificador tem muita essa facilidade de ensinar. Não é, Coutinho? Como é que começou a sua história com a panificação? Bom, a minha história começou em 2002, eu vim do ramo de supermercado, né? Em 2002, o meu sócio, meu irmão, me convidou para a gente comprar uma padaria e nós adquirimos a padaria e aí que começou a história na padaria. O que começou foi em 2002. Nós compramos a primeira padaria em 2002, depois em 2008 nós compramos a segunda e em 2014 nós adquirimos um empório, que é frios, queijo, laticínios, que hoje a gente tem as duas padarias e o empório. Mas você tinha essa vontade de ter uma padaria, de entrar neste ramo, ou ela surgiu do nada que eu digo, porque partiu aí do seu irmão, você falou, né? Enfim, Sim. então você tinha na ideia, ou era uma coisa que acabou acontecendo porque ele te convidou? Não, como eu trabalhava no ramo de supermercado, e o supermercado geralmente tem padarias, eu gostava muito do setor da padaria, né? E aí, a gente sempre sonhando, como o Rui falou aí, o presidente falou, a gente vem do Nordeste, eu sou baiano, e a gente chega em São Paulo e quer começar alguma coisa, né? E para nós que saímos do Nordeste, um dos setores que mais a gente, digamos assim,
para nós é mais adquire facilmente é o comércio, é bar, restaurante. Meu irmão já tinha bares e restaurantes, e depois a gente entrou na padaria, que foi quando nós compramos a padaria, né? E aí, como eu já gostava do ramo de alimento, aí já imaginava ter algum negócio, né? E entramos na padaria e foi muito bom. E hoje eu posso te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Amo padaria, é um setor, assim, quem trabalha em padaria, só quem trabalha que pode dizer o quanto é gratificante a gente trabalhar numa padaria, né? Você tem a padaria, ela é muito rica em detalhes, né? Além de tudo isso, você tem os clientes que você faz amigo todo dia. A padaria como você diz, é a segunda casa dos paulistanos. Então, trabalhar na padaria é uma coisa assim fora do normal. Para mim é tudo. Não é? Você Quais foram... esqueceu, hein? Pode Noé falar. esqueceu de falar uma coisa dele, hein, que é importante. Ele é um dos maiores vendedores de tapioca de São Paulo, hein? Eu trouxe a tapioca da Bahia para a padaria de São Paulo. Eu fui um dos primeiros. Não é? Quais são ou quais foram, né, os maiores desafios no início? Que tipo de apoio você precisou, apesar, né, da sociedade com seu irmão? O que foi mais importante no início? Então, uma dificuldade que eu tinha quando eu comecei na padaria é que a padaria ela tem muito detalhe, né? Então, as pessoas entram numa padaria, acham que é tudo mil maravilha, porque você o pão cheirando, fresquinho, o pão de queijo, o café, mas a parte operacional da padaria ela exige muito conhecimento. E uma das coisas que me ajudou no começo foi o sindicato, porque assim que eu entrei, eu já me associei ao São Papão, ao sindicato. E aí a gente vai fazendo curso, vai conversando com as pessoas experientes, como o presidente Rui, como o Wagner, que eu cheguei lá, já estavam lá, e mais outros, enfim, bastante panificador que tem antigo. E as pessoas vão te passando experiência, conhecimento, e você vai fazendo curso, vai aprendendo, e vai levando, e aí, graças a Deus, foi muito bom e me ajudou muito. Com certeza, se não fosse com a ajuda do sindicato e dos panificadores mais antigos que tinha no sindicato, com certeza não teria feito o sucesso que nós fizemos. Guilherme Brito, fazer um trocadilho aqui com a sua história. No seu caso, é, essa coisa de panificação, o pão, o negócio passa de pão para filho. Não, eu, graças a Deus, tenho o orgulho, né, do meu pai, o seu Amaral, ter sido aqui o pioneiro aqui na Santa Marcelina, né? E ele nos ensinou e ensina cada dia como é trabalhar na panificação, né? Isso que o Noé está falando, desse amor, desse envolvimento que a gente tem, que cria, ele nos passa todo dia sempre uma motivação nossa e para fazer isso que o Rui falou, né, de tornar o segundo lar da pessoa, né, seu ponto de encontro, seu local onde a pessoa vem reclamar de você do bairro, que vem pedir uma solução para um problema e comprar o pãozinho também ali e fazer a sua reunião. Então, e isso meu pai é o grande mestre aqui do meu irmão Renato, que todo dia tá, quando você pensa que não, ele espera aí que ele te ensina uma coisa nova que não estava no gibi. Eu fiz esse trocadilho aí, passa de pão para filho. No caso é o Amaral, né? Agora, para falar da rotina de quem trabalha em padaria, do dono da padaria exatamente, do empresário, você toma café em casa de manhã ou você vai tomar café na padaria? Eu só tomo na padaria. Eu acordo e a gente acorda e já vai direto para a padaria. Já economiza em casa. É. E aí aquele café quentinho, né, Guilherme? É maravilhoso. Quando você chega na padaria, o pãozinho com manteiga sair, né? Uma delícia, né? Às vezes a gente brinca, já toma logo o primeiro café para ver se a máquina tá boa, se tá certo, já o primeiro café já é nosso. Agora, a preferência, Guilherme, na hora do café da manhã é o pão com manteiga, é o café com leite mesmo, do café coado? Você prefere um expresso? Como é que é o seu começo da manhã? Não, o nosso café expresso e um pão com manteiga, né? Sem chapa, só passar da manteiga ali para, porque também não dá para perder muito tempo, porque a rotina da padaria, você está chegando, já está chegando a rotina, né? Já está chegando o entregador do leite, entregador da farinha, os entregadores já vêm, não dá para
para se dar o luxo de sentar ali e ficar muito tempo parado, não. Você já tem que chegar, tomar e já começar a trabalhar. É. O Wagner, hoje em dia a gente já ouve falar em fermentação natural ou massa madre, né? Esse é um nome mais técnico. Isso já é uma realidade no Brasil? Você que está nesse ramo aí do pão mais artesanal? Eu já vi isso aí em feiras na Europa há mais de 20 anos. Na realidade, o que acontece na Europa, o que acontecia, depois de 10 anos vem para o Brasil. E a massa madre já se usa há muitos tempo na Europa. Então, agora já está entrando muito as minhas padarias. Por exemplo, eu fiz um curso no Sampapão, o meu padeiro fez um curso no Sampapão de fermentação natural e pão rústico com grãos, tudo, e trouxe para a nossa loja. E começou a vender. E nisso começou a fermentação natural, que lá tem excelentes professores, né, que ensinam todos os funcionários de padaria e donos de padaria também. E acabou a gente entrando nessa parte da fermentação natural, porque é um pão que dura muito mais, ele não tem fermento biológico, né? A fermentação é água e farinha, então não tem é muito nutritivo, né? Vegano come, vegetariano come, então é um setor que abriu muito em padaria. As padarias estão se fazendo muito, ainda falta muito. Talvez eu acredito que tem uns 10 ou 20% usando já a fermentação natural em alguns produtos. Mas a tendência é aumentar muito mais. Já tem fermentação natural na pizza. Está se colocando em tudo quanto é lugar de pães. Entendeu? Até pão de hambúrguer e hot dog já está se transformando, tirando o fermento biológico, já entrando a fermentação natural. É um Sim, pouco é claro dura que mais. é um grande mercado ainda a ser Muito. literalmente abocanhado, né? 20% apenas tem muita coisa para crescer. Agora, a fermentação natural, ela a gente pode entender como um pão a mais, um produto a mais na padaria, ou a Sim. tendência é substituir o pão tradicional, que não tem a fermentação natural? O pão francês, por exemplo, talvez demore uns 50 anos aí para poder tomar. Ele sempre vai ser o primeiro pão da padaria. Hoje é o pão francês, depois tem o pão de queijo. Eu estou dizendo de uma maneira geral, né? Hoje é o pão francês com fermento biológico, mas também dá para se usar fermento natural também no pão francês. Mas é o primeiro pão. O segundo é o pão de queijo. E depois tem os pães de fermentação natural, que é os pão preto de integral, que é da linha light aí, né? Vamos dizer. Sim. Ô, Rui Gonçalves, você é português? Isso. Eu sou português da capital do mundo, que é a Ilha da Madeira. Então, é a pessoa certa para responder o que eu quero agora. Porque o Wagner falou do pão francês, que é como a gente conhece, né? É o pão francês. Como é que é essa história de que o pão francês é feito pelo português? Na verdade, o nome só o nome é pão francês, porque, na verdade, não surgiu na França nem nada. Na verdade, na França surgiu a baguetezinha, que é o que eles chamam lá de baguete. Pão francês, na verdade, é uma coisa bem brasileira. Na época antiga, vamos dizer assim, as pessoas tinham condições de viajar para o mundo afora, foram até a França e viram as baguetes. Aí trouxeram a ideia para o Brasil, só que, em vez de fazer a baguete, fazer um pãozinho menor. Então, acabou fazendo a baguete em tamanho menor. E apelidou-se de pão francês. Mas o pão francês é uma coisa meio assim complexa, porque em vários estados do Brasil tem outros nomes. Então, esse mesmo pão francês que é em São Paulo, tem o cacetinho, que é no Rio, pão careca, miolo mole, tem vários nomes no Brasil. Mas o mais famoso ainda... Oi? Pão de sal. Pão de sal. O mais famoso ainda é o pão francês. Pão de sal é na Bahia. Pão de sal na Bahia. Sim. Mas o mais famoso é o pão francês. Ainda, Rui, tem o Dia do Panificador, que foi celebrado e comemorado recentemente, né? Qual que é o dia e por que essa data específica para homenagear o panificador? Então, o dia oficial do Dia do Panificador, dia 8 de julho, que é o dia da Rainha Santa Isabel. E por que motivo é isso? Segundo conta a lenda, né? Porque nós não estávamos nessa época,
a rainha Santa Isabel vinha com um avental cheio de rosas. E quando chegou lá, encontrou um monte de pessoas com muita fome e transformou as rosas em pães. E aí foi que surgiu a padroeira nossa, a padroeira da panificação, é a rainha Santa Isabel a nível mundial. Isso não é só Brasil, é a nível mundial. O dia 8 de julho é o dia mundial do pão francês, do panificador, dia do padeiro. E como é que foi agora, esses dias? Como é que foi celebrado? Foi a semana passada. Nós fazemos sempre nessa data, em São Paulo principalmente, mas fazemos no Brasil inteiro também, o Brasil faz todos, comemoramos o dia do panificador. Esse ano foi feita uma festa muito grande no dia 7, foi na sexta-feira, no Salão do Juventus, aqui em São Paulo, onde fizemos uma festa, onde a gente leva lá 1.000 e poucas pessoas para comemorar o dia do panificador, e algumas padarias fazem alguns tipos de eventos no dia, vamos dizer assim, um desconto, alguma coisa para privilegiar o dia do panificador, porque na verdade existe assim, vamos dizer, uma briga entre aspas, como o dia do panificador e o dia do padeiro. Porque qual é a diferença? O dia do panificador é o dia do empresário de panificação, proprietário da padaria. O dia do padeiro é um dia antes, que é dia 7, é o dia do padeiro, aquele que faz o pão, que é o empregado que faz o pão e tudo mais. Então existe essa briguinha, vamos dizer assim. A diferença entre o dono da padaria e o padeiro, aquele que literalmente... O dono da padaria detesta que se chame ele de padeiro. Ele não é padeiro, ele é panificador. Ele é um empresário de panificação. O padeiro é quem faz o pão. A não ser que o dono da padaria seja o padeiro, que ele bote a mão na massa. Mas é muito... Isso hoje em São Paulo não chega a 0,5%. Uhum. Com certeza. Você é baiano, né? Você já contou para a gente. Para falar um pouco da cultura da padaria nas cidades da Bahia, porque é uma cultura portuguesa. Por exemplo, lá no norte, no Amazonas, a gente não tem muito a cultura da padaria, cultura indígena mais por lá, né? No norte e nordeste, como é que é o interesse por padaria, o gosto das populações pela padaria? Então, Paulo, hoje já mudou muito, porque hoje já tem muita gente já investindo em padaria no Nordeste, né? Quando eu vim de lá, que eu vim muito novo, só existia o pão de sal, porque provavelmente você tem alguma coisa com os baianos, porque só na Bahia existe pão de sal, né? O nome é pão de sal. Mas hoje já mudou muito. Hoje tem muitas padarias boas na Bahia, no Nordeste, de uma maneira geral, né? E, assim, misturou tudo que tem gente que vem para São Paulo, como eu, e volta para lá, implanta a padaria lá. Então, hoje já mudou muito. Então, não tem muita diferença. Apesar que São Paulo ainda é a elite das padarias, né? Ainda assim, de uma maneira geral, é onde que tem as melhores padarias, as padarias grandes, mas no Nordeste já mudou muito, hoje já tem muita padaria também. E já se misturou, come pão, come doce, come tudo. Lá também mudou, já mudou muito. Como foi enfrentar a pandemia, que teve que fechar tudo e as padarias ficaram abertas, mas um outro tipo de atendimento, né? As pessoas não entravam, tinha que entregar na porta nesse momento. Foi muito difícil, foi muito difícil. A gente, olha, só Deus mesmo ajudou para a gente... Espera que caiu aí. Pode seguir, a gente está te ouvindo e te vendo. Está te ouvindo? Então, a gente passou por uma dificuldade muito grande, foi muito difícil o período da pandemia, mas, graças a Deus, como nós somos um setor muito, muito unido, e o Wagner é um desses aí que ajudou muito, que a gente tirou, não tinha pão para vender, porque não podia, não tinha lanche, não tinha comida, porque na padaria tem tudo. A gente criou um mercadinho dentro da padaria e foi sobrevivendo, né? Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Quem estava estruturado passou, alguns quebrou, mas foi muito difícil. E uma coisa que ajudou muito também, que a padaria ela tem muito, como é que se diz, diversificação em produtos, né? Então, o pão você continuou vendendo, mesmo o cliente não podendo consumir dentro da padaria, a gente entregava. Teve o setor de entrega que a gente ampliou, que também ajudou muito. E foi essas coisas, né? Reinventando todo dia, conversando com os amigos, um dá uma dica daqui, o outro dá uma dica dali, e foi passando, né? Graças a Deus, passou. A gente já está aí, digamos que, quase 90% do normal, né? Porque ainda tem um pouco da herança da pandemia, mas foi muito difícil. Mas passamos, graças a Deus, passamos, todo mundo, estamos aí hoje vivos, né? Que foi o mais importante, e estamos tocando a vida. Mas foi muito difícil.
Guilherme, para falar um pouquinho sobre o trabalho em família, para você ver, é exemplo do próprio Noé, né? O negócio dele se Sim, estruturou a partir da sociedade com o irmão. E você vem do trabalho com seu pai, também com seu irmão Renato, né? Você falou. E isso. a gente vê que as padarias, elas geralmente são empresas familiares, né? Ou existem muitos negócios entre sócios que não são, enfim, negócios que surgiram a partir da amizade, por exemplo. Sim, sim. É uma coisa muito diversa. Assim, você trabalhar em família é um aprendizado e é o que eu falo. Quando dá tudo certo no dia, você leva para o jantar o sorriso do pai. Quando você fez alguma besteira durante o dia, você leva a bronca, ela vai até o café da manhã do outro dia, né? Então, mas a padaria tem esse espírito familiar, né? Muitas vezes os pais que chegaram de Portugal, que vieram aqui trabalhando, constituído, e os pais deram sequência, né? Mas também tem muitos que não deram sequência, foram ali, pegaram uma outra opção profissional, né? Mas eu acho que assim, mesmo quando você está entre amigos, você tem o contato da família, né? São as famílias que estão ali guiando o negócio. Mas quando você vê é o filho, é o tio, você às vezes tem essas peculiaridades, né? Quando tudo está bem, vai sorrindo para a festa da família, para o aniversário. Agora, quando você fez alguma coisa, deu coisa errada, ainda mais você sendo o menor, né? Sendo mais novo, quem tem a tendência de errar mais é você, né? Então você leva ali a bronca, vai se estendendo para o jantar, para o aniversário do, do dia seguinte, mas é um aprendizado e é uma oportunidade, que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo com a família, você tem ali o tempo todo ali trabalhando, admirando, né? Eu tenho muita admiração pela figura do meu pai que deixou Portugal, então você tem também essa oportunidade de contribuir com essa história, né? Wagner, a exemplo da história do Noé, você também teve uma relação bastante importante com o sindicato, né? Como é que foi esse momento para você, para a estruturação do negócio? Não, veja bem, hoje está muito mais fácil, porque antigamente, por exemplo, hoje, se você, eu vou pegar uma funcionária ou uns funcionários ou funcionários que não têm prática, nunca entraram numa padaria para trabalhar. Aí nós mandamos lá para o São Papão para fazer um curso de atendimento ao cliente. Olha como está fácil hoje para o dono da padaria. Aí o atendimento ao cliente, o funcionário vai aprender a dar bom dia, dar boa tarde para o cliente, que é muito importante, e o porquê que tem que dar. Vai aprender a tirar café na máquina de café, vai aprender a higienização, vai aprender porque o produto tem que ficar gelado, porque se não ficar vai embolorar, porque vai vencer, produto vencido. Então, ele vai ter uma noção geral de padaria. Quando ele fica uma semana lá, quando ele volta para a padaria, ele volta já meio caminho andado. Então, essa parte. Eu tenho um confeiteiro que ele está mais ou menos, ele quer crescer. O São Papão é muito bom para o funcionário que está querendo crescer. Então, a gente manda o confeiteiro, que é um auxiliar, vamos dizer, fazer o curso de confeitaria. O curso inicial, ou com mais experiência, vai aprender a fazer produtos que até na padaria não se faz e acaba fazendo essa parte profissionalizada. O padeiro, a mesma coisa, tem curso de tábua de frios. Antigamente não tinha nada disso. A gente tinha que aprender na raça, mesmo no balcão. Hoje tem essa facilidade. Entendeu? E o top que tem dos cursos lá é um curso de gerenciamento de padaria. A gente chama GEPAD. Então, você pega um caixa, que é de confiança, geralmente está no caixa de confiança, que veste a camisa do patrão, manda ele fazer esse curso. Isso aí é um curso de gerente de padaria. Então, ele vai aprender tudo, até ler um balanço de padaria, ele vai aprender. Aí, acaba, quando volta para a padaria, volta como gerente. Entendeu? Aí o português consegue viajar, porque geralmente o português antigo ele não viaja, porque não tem ninguém para ficar no lugar dele. Aí, quando ele consegue um funcionário de confiança virar um gerente, aí ele relaxa mais, aí ele consegue tirar umas férias, sei lá, 5, 10 dias de férias. Então, Muito bom. tem essa facilidade com o São Papão.
Uma outra coisa, Wagner. Fora, no Sampapão, nós temos muita aproximação das leis que estão saindo, como, por exemplo, tabela nutricional, que é a partir de outubro. Nós já estamos falando do sindicato há um ano atrás, tem nutricionista, tudo. Então, a gente tem muita facilidade de a gente se precaver, já ir adiantando sobre as leis que já vai ser lançada. A gente vai se adaptando. Antigamente também não tinha nada disso. Então, por isso que uma mensalidade de R$200 por mês é super barato. Sem contar advogados, tudo para proteger a gente, os funcionários, enfim. Então, por isso que nessa parte é muito bom. Você falou em adaptação. Adaptação que serve para diversos flancos aí. Por exemplo, antigamente a gente ia na padaria para comprar alguma coisa. Quando a gente queria alguma coisa da padaria, a gente ia até a padaria para comprar alguma coisa. Hoje a gente tem o auxílio dos aplicativos de entrega. Hoje os aplicativos de entrega representam no negócio, padaria, em faturamento, porque cresceu bastante, hein? Eu vou falar disso aí antes, mas ontem eu lembrei de uma coisa engraçada que eu vou te falar. Eu encontrei um primo meu que fazia 25 anos que eu não encontrei no velório, né? Esse primo muito antigo, acabou se encontrando, e ele falou: Wagner, você não lembra? Eu falei assim: não lembro do quê? Quando você tinha... Ele morava na casa dos meus pais, e ele falava assim: você não lembra que quando você tinha 5 anos, você pedia dinheirinho para mim para ir na padaria comprar sonho? Olha só, como a coisa antiga, quem nunca entrou numa padaria, né? Ia lá comprar sonho na padaria. Bom, enfim, sobre os aplicativos. O Covid, como o Noé explanou bem, né? Todos sofreram com a Covid. Nós chegamos no faturamento, a maioria das padarias chegou a cair 90% do faturamento, ficou com 10%, aquele pouquinho que a gente conseguia, melhor até do que restaurante, que acabou fechando 4 meses, né? Então, ficou muito complicado. Então, o pós-Covid precisa todo mundo, em todos os ramos, fazer uma adaptação. Tem que se renovar. Não adianta querer achar que é igual antes, não é. Hoje, o consumidor sabe entrar no aplicativo. As velhinhas, os velhinhos que ia na padaria, ia no restaurante, hoje eles chamam pelo aplicativo, estão felizes da vida. A tendência é crescer muito. Então, acaba os aplicativos sendo muito um faturamento bom na padaria, mas tem que se adaptar. Não adianta falar assim: não, eu só quero vender para quem bate na porta. Não é mais assim. Entendeu? Então, o iFood, porque as pessoas fazem confusão, o iFood não é uma entrega. Ele tem uma base dele, né, que fica lá, e os clientes que conhecem o iFood entram no iFood, escolhe a padaria, escolhe o que vai comprar naquela padaria, pede e a padaria entrega. Entendeu? Então, não é a padaria que está vendendo, o iFood que vendeu e acabou pegando na nossa padaria. Então, iFood, Rappi, nós temos muita entrega também de motoqueiros próprios, que acabam entregando muitas coisas. As padarias, pelo menos as nossas, nós tivemos que entrar muito na parte de coffee break. Hoje as empresas não querem mais... tem empresas, principalmente de advogados, eles não querem mais que os funcionários vão no restaurante almoçar. Eles fazem um coffee break rápido, para os caras comer rápido e voltar rápido para o trabalho. Tem umas que faz até um mini coffee break do lado do computador, para o cara nem largar o computador, já continuar, porque não dá para parar. E as padarias têm que se adaptar, não adianta. Rui, para a gente fechar essa primeira meia hora aqui do programa Gente que Fala, o Wagner estava falando de quando o panificador pode ficar tranquilo para viajar, tirar as férias, porque o padeiro está ali com a mão na massa. Eu lembrei de uma coisa, porque aqui na abertura eu falei das referências que a gente tem da infância, os lugares em que a gente brincava, os vizinhos e algumas imagens. E a imagem que eu tenho ali da padaria era do português mesmo, com a caneta atrás da orelha. Isso ainda existe? Ainda existe, mas muito pouco. Não chega a 1% dos proprietários de padaria. É muito pouco. O que aconteceu foi o seguinte: ao longo dos anos, a pessoa mais de idade, aquela que veio de Portugal realmente e tudo mais, ela está se acabando pela idade e tudo mais. Então, hoje existe uma segunda, terceira e quarta geração. Sem contar que hoje existe também uma mistura muito grande. Nós temos aí hoje um paranaense, que é um paulistano de Ará, que é o Wagner, né? E temos um baiano e o Guilherme, que é o filho de um português. Então, o Guilherme está na segunda geração
Eu estou na segunda geração, no caso, mas meu pai não era de padaria, né? Então, mas realmente existe muito pouco. Mas é que nem você falou a verdade. A padaria era aquela coisa que era a primeira coisa que se construía no bairro. Quando fundava o bairro, a primeira coisa era a padaria, a quitanda, o açougue, a farmácia, e ali começava o bairro. E isso era o português que fazia, aquele que veio realmente de Portugal, que muitas vezes construía mesmo o prédio, montava a padaria. Nós temos aí hoje o filho de um dos maiores panificadores do estado de São Paulo, ou da cidade de São Paulo, que é um cara que eu respeito muito, é como se fosse um pai para mim, que é o pai do Guilherme, que é o seu Amaral. É um cara que tem um respeito, uma tradição. Ele é um dos ícones da panificação, principalmente da Zona Sul. Ele é um cara respeitado, ele começou lá embaixo, ao longo dos anos 60, 50 e por aí, e está até hoje na panificação. Então, existe muito pouco ainda aqueles portugueses tradicionais. Você usou a caneta atrás da orelha? Eu usei porque eu sou novo em padaria, eu só tenho 51 anos de padaria. Então, eu sou proprietário de padaria há 51 anos, comecei em padaria, né? Aos 13 anos, e eu usava a caneta atrás da orelha, né? Então, era assim, né? Caneta atrás da orelha, e assim por diante. A gente trabalha. Eu dormi muito em cima de saco de farinha, aquelas coisas difíceis na época passada. Hoje não existe mais isso. Para quem não conhece essa simbologia, né, do dono da padaria com a caneta atrás da orelha, era para facilitar as anotações, colocar na caderneta, aqueles que vinham, olha, anota aí e tal. Hoje não tem mais isso, né? Não, hoje... Mauro, a caneta atrás da orelha, era para fazer conta de cabeça. Você ia pedir na metade e a gente ia fazendo conta de cabeça. Essa é uma boa piada, sempre lembrada. Olha, nem 36, a gente vai... Ele não falou que a caneta na orelha tem muita piscina de português que é azul, que ele mergulha e esquece de tirar a caneta. A gente precisa parar um pouquinho aqui para fazer a mensagem do nosso apoiador, intervalo rapidinho, a gente já volta aqui com a sequência saborosa da nossa conversa sobre padarias. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 23 minutos para 1h da tarde, estamos de volta com o programa Gente que Fala, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela UlTV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes da sequência aqui da nossa conversa com os nossos amigos empresários panificadores, eu quero conversar com você, que está acompanhando a gente, que está assistindo, que está ouvindo o programa Gente que Fala nessa sexta-feira, você empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Olha, a gente está há 22 anos no ar, atingindo o público do mundo inteiro, falando pela internet, sempre debatendo as principais questões do dia, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. A sexta-feira aqui sempre reservada para conversas muito saborosas. A gente quer você como parceiro. Olha, no intervalo você acompanhou a mensagem do nosso Instituto Orbis de Pesquisa, que apoia o programa Gente que Fala. Temos também o movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. São todos os nossos parceiros, trazendo informações aqui todos os dias para você, ajudando na formação da sua opinião. Então, entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55, conheça todas as possibilidades para essa parceria com a gente, porque o programa Gente que Fala quer mostrar sua marca, quer anunciar sua marca, e o nosso ouvinte, a nossa audiência, o nosso espectador quer usar a sua marca. 12h39, eu quero te perguntar o seguinte, antes da gente seguir para o próximo tema, fazer um serviço aqui, Rui. Temos a FIPAM, Feira Internacional da Panificação, que vai acontecer semana que vem na Expo Center Norte. Como é que é isso? É um evento voltado só para o
para as pessoas do setor? Não, Mauro, essa feira é uma feira de panificação, mas atende o restaurante, o bar, pizzaria, food service do modo geral. Essa feira será realizada de 25 a 28 de julho, no Expo Center Norte, da 13h até às 21h, e na sexta-feira, da 13h até às 19h. É uma feira que a gente recebe, em média, nos 4 dias, 60 mil pessoas, nos 4 dias. É uma feira que a gente atende, normalmente, todos os estados brasileiros e a maioria dos municípios brasileiros também. Além disso, a feira é frequentada, o ano passado, teve 32 países, principalmente Europa, Estados Unidos e América do Sul. Então, uma feira muito boa, onde nós temos o que existe mais novidade na panificação brasileira, em termos de maquinários, insumos, produtos, de um modo geral, para o comércio de comida, de um modo geral. E na parte da manhã, nós temos o terceiro congresso, que é o Congresso da Panificação, onde nós vamos ter lá 16 palestrantes. O congresso é das 10 da manhã até 1 da tarde, começando dia 25, vai até dia 27, só o congresso, são 3 dias, onde a gente vai ter lá vários palestrantes sobre todos os assuntos que interessam à panificação. Vamos seguir aqui para o próximo tema. Os bairros nobres de São Paulo começaram a presenciar nos últimos anos um crescimento legal, né, de padarias artesanais. É um nicho que está ganhando força, apostando em ambientes pequenos e produções menores e mais caras, além do uso de ingredientes locais. E isso foi impulsionado na pandemia, quando muita gente tentou fazer seus próprios pães em casa. Os principais desafios desse setor estão em conseguir crescer sem perder qualidade e em não cair naquela ladainha do marketing, já que muitos se dizem artesanais, mesmo não sendo. É um assunto para o Noé. Para o Noé não, para o Wagner, né? Wagner, como é que a gente identifica exatamente para saber se o pão de fato é artesanal ou não, para não cair no conto do vigário? Bom, não é só o pão, né? Tem várias coisas. Por exemplo, hoje nós estamos desenvolvendo sanduíche vegano, vegetariano. Nós vai fazer uma festa que vai 10 sanduíches, um é vegano e outro é vegetariano, é obrigação. Porque se não é a secretária que é vegetariana ou vegana, é o presidente, é o vice-presidente ou é um diretor. Então, sempre tem que ter o vegetariano vegano, que é feito com pasta de grão de bico. Então, são várias adaptações que está se fazendo para se manter essa parte artesanal. Fermentação natural é um artesanal. Qualquer padaria artesanal tem que trabalhar com a fermentação natural. E tem vários produtos que, na realidade, são natural, que nós trabalhamos. Então, por isso que tem que realmente você ter no portfólio lanches de refeição artesanal. Procurar o máximo não usar industrial e usar realmente artesanal. Até pelos fornecedores. Por exemplo, a linguiça. Nós temos que ter uma linguiça artesanal. E assim vai juntando. Então, a padaria é muito grande, né? Não é que nem uma padaria pequena, artesanal pequena. Não, a padaria tem muitos produtos que vai vendendo por várias pessoas. A gente atende 1.000 pessoas por dia. Então, dessas 1.000, tem muitos veganos, vegetariano, que é o artesanal, entendeu? Então, o sem glúten, por exemplo, é um erro. Sem glúten é para celíaco e realmente quem tem problema de doença. Então, tem gente que tem plena saúde e está comendo sem glúten, o organismo precisa de glúten no pão, entendeu? Então, acaba fazendo esse meio termo da padaria e tem que entrar para o artesanal, não tem jeito, entendeu? O prazo de validade de produtos artesanais, os pães e outros produtos artesanais, é diferente do prazo de validade do produto tradicional? Depende. Por exemplo, nós temos os pães que nós fazemos, são receitas artesanais que não se usa antimofo. Por exemplo, na minha loja não usa antimofo. Então, você pega um pão, pão de forma, dura 3, 4 dias só na vitrine. Se você usar antimofo, pode chegar até 10 dias. Entendeu? Agora, hoje está se usando muito, inclusive cursos no Sampapão, que está se fazendo, que eu já estou mandando meus funcionários lá,
enzimas naturais, entendeu? Que ela não vai deixar o pão ficar velho, embolorar, vai deixar muito mais macio e com uma durabilidade muito longa, e não é produto químico, entendeu? Então, essa é também a artesanal, entendeu? Trabalhar sempre com produto muito fresco. O Guilherme Brito, como é que funciona quando o cliente sugere algum tipo de produto que ele goste, que ele gostaria, por exemplo, ele consumia, sei lá, memória, essa coisa da memória afetiva, já consumiu e se perdeu no tempo. Como é que vocês fazem? Estudam a possibilidade de fazer esse produto? Como é que isso funciona? Eu vou até falar, se o cliente falar para o meu pai, no outro dia ele já fez e já está esperando por ele na padaria, né? Tem essa pessoalidade, né? Então, quando o cliente sugere algum produto, tem essa memória afetiva, a gente, né, ou até mesmo que ele vê no concorrente, a gente sempre procura fazer, né, e ver qual é a receptividade desse produto, né? Se ele também no nosso meio, se só aquele cliente você faz uma quantidade pequena e vai ali se adaptando. Porque tem muitos produtos que você lá atrás, na padaria, fazia, principalmente folhados, e hoje você deixou de fazer porque as pessoas deixaram de consumir realmente, né? Às vezes a gente pede, se a gente vê que não tem saída, esse cliente específico, a gente pede, vamos fazer por encomenda, e o dia que o senhor vier, ele vai estar pronto aqui para você, né? Porque realmente teve essa transição, né? Até do modo de se alimentar, né? Tem produtos, tirando o pão francês, tem outros pães que eram mais gordurosos, que tinham assim, uma presença maior de outros componentes, e com a mudança do tipo de alimentação se deixou. Mas fica naquela memória afetiva, né? Pães com calabresa, pães que são comuns também na culinária portuguesa, né? Mas por causa do novo tipo de vida, da nova alimentação, eles ficaram muito restritos a um número pequeno de pessoas, né? Então, nesse caso, a gente faz, acredita na ideia e vai testando. Ou então pede mesmo para o cliente só se pedir, faz sob encomenda. Não é? Qual é o tipo de produto que vai muito bem na padaria paulista e que não vai bem, não tem saída lá no Nordeste, na Bahia exatamente, que é a sua terra? E o contrário, né? O que vai muito bem lá e que não tem saída aqui? Claro, você é um expert na tapioca e você trouxe de lá, mas aí a gente vai considerar que São Paulo é o estado do Sudeste mais nordestino do Brasil, né? Então aqui... Com certeza, com certeza. Então, assim, o São Paulo é diferente do resto do Brasil, porque São Paulo tem muita concentração de pessoas, nem só da Bahia, mas de todo lugar, né? Todo lugar do mundo. Então, na Bahia tem uma tradição. Então, como você fala, o pão de sal é mais pães recheado, né? E lá trabalha muito a parte da mandioca, né? Que é tapioca, que é bolo de polvilho, essas coisas assim. E a parte de doces, na Bahia, pudim é os doces mais tradicionais, não tem muita variedade de coisa. Aqui em São Paulo você já tem, chega na vitrine da padaria, você tem lá 20 produtos diferentes, né? Mas existe uma diferença muito grande entre a culinária da Bahia e a culinária de São Paulo. Porque a Bahia é diferente, específico, né? O cara vai comer lá tapioca, pão de sal, as coisas mais tradicionais. Em São Paulo, não. São Paulo tem uma misturada danada que você vende tudo que você colocar na padaria. Então, o cara que sair de São Paulo para montar uma padaria na Bahia, se levar tudo que tem daqui para lá, ele não vai vender. Ele tem que se adaptar aos produtos de lá. É um pouco diferente. Bahia, que eu digo Nordeste de uma maneira geral, né? Não é só Bahia. Como é que escolhe um ponto para montar uma padaria, não é? Rapaz, olha, eu estou aqui no centro, né, na região perto da Paulista, mas eu não tenho muita experiência em escolha de pontos, porque, na verdade, a gente já comprou os pontos. As padarias que nós compramos já era padaria, e o Empório também,
mas o presidente tem mais facilidade para te falar em ponto, porque ele tem experiência disso, que ele já teve mais de 20 padarias, né? Mas o ponto, o que eu posso dizer é o seguinte, o ponto é o coração do negócio. Se tiver um ponto bom, num lugar bom, aí já é 50% de sucesso para padarias, e bares, restaurantes, essas coisas. Mas é muito importante. Para ouvir o Rui rapidinho sobre a questão do ponto, como é que é feita essa escolha para não errar? Aliás, errar em padaria é difícil, hein? Não tem padaria que fecha. Tem padaria que vai à falência? Não, eu desconheço. Mas tem. Então, antes da pandemia era muito difícil, né? Antes da pandemia é difícil realmente fechar uma padaria. Depois da pandemia, fechou muitas em São Paulo. Nós fechamos mais de 700 padarias na pandemia em São Paulo, porque são padarias que já não vinham bem e automaticamente com a pandemia acabou quebrando. Mas você fala como escolher um ponto. Veja bem, Mauro, eu montei algumas padarias na vida, vamos dizer assim, né? O ponto é meio assim, é que nem eu disse ainda há pouco. A gente pegava, e hoje não tem mais isso, a gente pegava o início de um bairro e fundava o bairro com aquela padaria. E depois a gente ia escolhendo os pontos, as esquinas, vamos dizer assim, era a esquina, né? De onde ia crescendo o bairro. Hoje, como não tem mais isso, quando se monta algumas grandes casas, o cara geralmente pesquisa, ele faz Nós temos, inclusive, lá no sindicato, um profissional que vai lá e pesquisa qual é o número de pessoas, classe média ou baixa, alta. Então, a gente tem essa pesquisa, que a gente tem esse profissional. Mas um pouco é no olho mesmo. O cara vai lá no olho, pô, aqui é um ponto bom, vamos lá investir. E é lógico que acaba tendo um investimento muito grande e automaticamente vai acabando dando certo. 9 minutos para 1 da tarde, minha gente. Perguntas da nossa audiência por aqui, bem legais, hein, Rui? O Jorge Cury está no Instagram, ele quer saber quantas padarias com mais de 100 anos existem em São Paulo. Você conhece? Existem muitas. Historicamente falando, assim, falando muito rapidamente, uma das mais velhas é a Santa Teresa, na Praça da Sé, a Padaria Lisboa e a Padaria Camilo ali no centro, a Lisboa no Tatuapé, mas existe em São Paulo algo em torno de 20 padarias com mais de 100 anos. Só em São Paulo. Guilherme, olha que legal a pergunta aqui do Daniel Monteiro, ele está com a gente no YouTube. Como conciliar num mesmo estabelecimento as incoerências do paulistano? Veja só, ele aponta aqui, de um lado, a pressa em ser atendido e ir embora. O paulistano está sempre com pressa, não, eu tenho uma reunião, enfim, de um lado essa pressa, e do outro, a vontade de relaxar e aproveitar o local. Isso é engraçado, porque às vezes a gente recebe pessoas, eu estou com pressa. Aí ele senta para tomar o café, ele abre o celular e fica. Ele até esquece da pressa, né? Ele quer ser. Aí que tá, ele quer ser. A padaria tem isso, ele tem a velocidade do atendimento, da entrega do produto, e aí, satisfeito isso, o cliente parece que ele entra numa zona de relaxamento. Pronto, já fui atendido, já recebi aqui. Então, mas tem isso. Eles chegam, muitas vezes, eu estou com pressa, eu tenho de ir embora, tem horário, e, ao mesmo tempo, ele quer aproveitar o ambiente, aproveitar o local, né? Então, mas a gente recebe muita gente assim, eu estou com pressa, aí quando chega o café e o pão, esquece, acabou a pressa. E tem um detalhe aí, né, Guilherme, que o chapeiro geralmente já sabe o que o cliente quer, né? Porque ele vem todo dia, às vezes o cara está entrando na porta, o chapeiro já está com o pão e o café dele na mesa, e ele entra, esse que sai correndo e já sai comendo e vai embora. Então tem essa particularidade também. O Noé, Adriana Costa está no Facebook e pergunta em que os públicos das suas 3 casas são semelhantes ou diferentes entre si. Por incrível que pareça, é perto uma da outra, mas são diferentes, né? Um quarteirão já faz diferença. Às vezes tem produto que você vende em uma padaria, não vende na outra. Então, existe, é incrível, mas existe mesmo. E, assim, o Empório, por exemplo, é de frente para a padaria, é só atravessar a rua. Às vezes, tendo um produto da padaria no Empório, ele vende no Empório, mas não vende na padaria. O exemplo é o pão de fermentação natural. O Wagner citou aí o caso do pão de fermentação natural de Calabresa. A gente no Empório vende muito, que é feito na padaria. E você coloca na padaria e não vende. Então, existe essa diferença. Wagner, Gabriela Vieira está no Facebook com a gente também.
Um bom padeiro, ela pergunta, ainda é a alma de uma padaria ou a maioria das casas já está comprando produto congelado de fornecedores por economia? Não. Padaria, para nós e muitos, com certeza todos nós que estamos hoje nessa live aqui, padaria tem que produzir o pão na padaria. Quando você compra de fora, aí você é um revendedor de pão. Então, o padeiro é a alma da padaria, o padeiro, o confeiteiro, o chapeiro, é onde faz a padaria, que nem o Rui falou, a padaria é uma extensão da casa da pessoa. Nós temos engenheiro, por exemplo, que mora no Rio de Janeiro e trabalha de segunda a sexta. Ele toma café, almoça, janta, tudo na padaria. E ele fala, aqui é a minha casa, por que eu vou para o flat? Lá no flat não tem nada. Eu fico aqui, os meus parentes são os seus funcionários. A gente brinca, tudo. Então, quer dizer, isso, revender pão, pegar pão fabricado de outro lugar, aí já não é mais padaria, né? Padaria você tem que ter o padeiro lá. O padeiro é a alma mesmo da padaria. E tanto é que os padeiros gostam tanto que nem sai da padaria. Eu tenho padeiro aí que tem 30 anos, 40 anos de profissão, entendeu? Trabalhando que nem e adora. Guilherme, tem alguma exigência assim estranha, esquisita do consumidor? Não uma exigência, mas assim um pedido, porque é aquela preferência. Por exemplo, eu quando vou à padaria para tomar um café, bom, eu vou para o café expresso. Na padaria eu gosto do café expresso, pode ser puro, pode ser com leite, enfim, mas prefiro o café expresso. Mas para mim, fundamentalmente, a xícara tem que estar quente. Se não tiver, eu nem peço. É esquisito isso? Não. Isso até porque ela já fica ali na parte de cima da cafeteira, da máquina, sempre mantendo aquecida, né? Mas a gente pega, às vezes, uns pedidos esquisitos. Não digo esquisito, a gente não pode falar assim, mas é aquela vontade da pessoa, né? Nós temos um pão aqui que chama... um pão comprido, que a gente chama de parafuso, né? Ele já é um pão mais fino. Aí a pessoa quer o pão parafuso na chapa, sem miolo, na chapa, com manteiga, sem miolo e sem amassar. Aí você tenta fazer, por exemplo, você vai precisar fazer uma pressão para aquecer o meio do pão, né? Aí o chapeiro tenta de todo jeito para lhe agradar. Mas a padaria, acho que tem muito essa individualidade, né? Apesar de nós sermos grandes assim, no tamanho, nós temos essa individualidade. Cada cliente para nós é um cliente, não é mais um cliente, não é um número, né? Ele é o seu cliente. Então, quando a gente fala dessas particularidades que marcam, que nem o Noé falou, às vezes o cliente já está chegando, os teus atendentes já sabem o que ele quer. Então, apesar de, às vezes, ter algumas coisas específicas, mas a padaria tem essa coisa individual. Cada cliente é um cliente para nós, né? Mas tem umas coisas de vez em quando que é difícil de atender. Tem cliente que senta no mesmo lugar todo dia, né, Guilherme? Se você mudar de lugar, ele espera para sentar, né? Tem umas coisas bem interessantes. Ele não senta, ele espera o cara sair para sentar. E de tudo um pouco. Eu queria contar uma coisa do seu Amaral, coisa antiga. Conta, rapidinho. O seu Amaral, ele muitas vezes fica na porta onde entra e sai os clientes. Quem quer conhecer o seu Amaral, na Santa Marcelina, vai lá, você conhece ele. E um dia eu estava conversando com ele, estava saindo uma senhora, aí ele falou assim, ô, dona Carmen, tudo bom? Ô, seu Amaral, tudo bem? Que ele conhece todo mundo pelo nome, ele tem uma mente assim fantástica. Ô, dona, tudo bom? E o seu Jorge, está tudo bem? Está tudo bom. Olha aqui que eu separei para ele, estava com um bolo pequeno. Aí falou, nossa, então não é aniversário dele? Então, a senhora precisa levar o bolinho para cantar o parabéns. Falou para cliente, sem ela pedir, ela ficou assim, chorando lá, ele ter lembrado, não é isso? Acontece muito. Muito. Ele é singular quanto a isso. É uma peça rara, isso aí é... Ele tem coisas lá da época da fundação da padaria, onde ele guardava o leite, ele sabia qual eram as senhoras que tinham acabado de ganhar neném, que uma época que estava faltando leite, tinha uma dificuldade, ele reservava para as mulheres que estavam amamentando o leite, que tinham crianças pequenas, e deixava o excedente, aí o resto, para vender na loja. Mas
Então, ele tinha muito isso. Ele sabe cada cliente, ele conhece a geração, é fantástico. Isso aí é uma aula que eu falo. Eu não aprendo hoje, eu aprendo todo dia. Ô, Rui, e só 15 segundos para você comentar, que a gente já está em cima do tempo para a gente encerrar. Eu tenho aqui na minha memória afetiva uma outra coisa. Todos nós somos desse tempo, mas as novas gerações não. Eu me lembro do pãozinho francês vendido por unidade. E aí, em algum momento, passou a ser vendido por quilo, porque não dá para você acertar ali o pão toda vez com 50 gramas. É muito difícil, né? Então passou a ser por peso, né? É uma das mudanças aí ao longo da história da padaria que as novas gerações não conhecem, né? Bem rapidinho para você comentar. Sem dúvida. Na verdade, antigamente era a bengala, o filhão, que a gente chamava de bengala, filhão, depois veio o pãozinho. E era por unidade, que nem você falou. Há uns 20 anos atrás, a gente conseguiu juntar os governos para ser uma coisa mais justa, porque antes era um tamanho, um menor, um maior, e aí alguém se ia prejudicado. E depois que saiu essa lei, que pão a peso foi a melhor coisa que existiu para o cliente e para o panificador. Muito bom, pessoal. Vamos colocar um ponto final com pãozinho quente nesta nova fornada que está saindo aí na padaria de vocês, por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Participaram com a gente hoje o Rui Gonçalves, presidente da Sampa Pão, né? Presidente da Sampa Pão e da EPESP, o Guilherme Brito, ele é advogado, gestor empresarial, sócio da padaria Santa Marcelina, Noé Coutinho Rodrigues, empresário, sócio da padaria Nova Sintra, da padaria Madadaio e do Empório Vinhares, e o Wagner Ferreira, empresário também, sócio da padaria San Germain. Obrigado pela presença, viu, pessoal, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você, ouvinte, sempre aqui com a gente, nos prestigiando todos os dias. Chegando na programação da Rádio 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, fazendo companhia aí no seu início de tarde. Eu vou desejar a todos um bom final de semana. E a gente volta na segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, transmissão pela UTV e também pelas redes sociais. 1 hora, 1 minuto. Tchau e até segunda-feira.